A falácia de que Jesus não foi adorado em Hebreus 1:6. Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Vamos discutir a tradução desse texto. Ali quando fala, né, e todos os anjos de Deus o adorem. Adorem, prestem homenagem, curvem-se. Existe alguma diferença? Bom, vamos analisar isso hoje, certo? Eu vou trazer o argumento de quem acredita que ele não está sendo adorado aqui e vou contrapor, beleza? Então é isso aí. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de fazer um curso de grego bíblico, aqui você pode pegar o meu contato na descrição e começar diretamente comigo, beleza? Esse curso vai do nível básico ao nível avançado. Também temos um curso de hebraico bíblico, só que esse curso está aqui na parte de membros desse canal, membros nível 2. Então, caso você queira ter acesso a esse curso de hebraico, é só você se tornar membro aqui do canal nível 2. Custa apenas R$20 mensais, beleza? Caso você não goste, você pode sair, né? Você pode ali tirar a sua inscrição. Beleza? Já postamos aí o primeiro módulo e já começamos aí o módulo nível 2, certo? Caso tenham aí alguma dúvida, é só falar comigo. E caso você assine esse nível 2, você tem direito também ao conteúdo do nível 1, certo? Que estamos trabalhando todos os versículos do Apocalipse nas suas variantes textuais. Beleza? Aqui está a página do meu Instagram, caso você queira seguir, o link está aqui na descrição. E aqui está a minha matéria de crítica textual do Novo Testamento, certo? Essa matéria tem 233 páginas. Ali vamos falar de praticamente todas as variações textuais significativas do Novo Testamento. E é basicamente isso aí. Vamos aí trabalhar livros como João, Mateus, Marcos, Lucas, Apocalipse, né? Vamos trabalhar as variações de cada livro desses aí que eu citei, certo? Também entre outros, né? Coríntios, variantes de outros livros, certo? Então é isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, o que acontece? Quando você pega, por exemplo, a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, né? A Bíblia das Testemunhas de Jeová. Aqui eu estou com a capa preta, mas eu também tenho a capa cinza e também a famosa capa verde, né? Essa aqui. Essa capa preta, ela traduz esse termo adorem por prestar homenagem, né? Eles argumentam que a tradução aqui não é adorem, já que esse termo grego aqui, ó, proskenessatosan, ele é um termo grego que pode ser traduzido como prestar homenagem, curvar-se, adorar, entre outros termos, tá? Então eles acreditam que o termo aqui é curvem-se ou prestem homenagem. Ou seja, esses anjos eles estão prestando homenagem a Cristo, né? Ou se curvando em sinal de respeito e não de adoração. Então esse é o conceito que eles têm sobre isso. Um dos argumentos que eles citam é esse aqui, ó. Esse aqui é apenas um exemplo, tá? Aqui em Gênesis 18, versículo 2, né, fala assim: e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Presta atenção nesse termo aqui, ó, inclinou-se, tá? Ou curvou-se, né, como algumas outras traduções fazem. A Septuaginta, ela traduz assim, ó, prosekinesem epitengen, né, que é inclinou-se à terra ou para a terra. Então, esse termo aqui, ó, é o mesmo termo de Hebreus 1:6, certo? E aqui Abraão, ele não está adorando esses homens. Isso é um sinal de respeito. Então a mesma coisa esses anjos estão fazendo ali em Hebreus 1:6. O termo inclinar-se ou curvar-se não indica necessariamente adoração. Então esse é o argumento. Porém, qual é o problema desse argumento? O problema são dois, tá? O primeiro problema é que o termo de Hebreus 1:6, esse termo aqui, ó, essa frase aqui, ó,
ela é uma citação de Deuteronômio 32, versículo 43 da Septuaginta. Se você pegar a Septuaginta, você vai encontrar essa frase aqui, lá. Veja, né? Quando você pega o texto hebraico, esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Esse texto hebraico aqui, o texto massorético, você não encontra isso, tá? Isso tá na Septuaginta. Veja aqui, ó. Kai, que é o E, né? E. Aqui você encontra também, ó. Kai. Prosknesatosam. Prosknesatosam. Autor. Pantes. Angeloi teu. Aqui eles colocaram Ruioi teu, né? Que é filhos de Deus. Só que aqui você pode pegar o termo angeloi aqui, né? E fazer a troca, já que a língua grega ela não tem essa preocupação, né? De colocar ali cada palavrinha em sua linha, né? Você pode aí misturar as palavras. O que vai determinar é ali a função sintática de cada termo. Então, quando você pega algumas traduções em português, como a NVT, ela traduz esse texto de Deuteronômio 32, 43 diretamente da Septuaginta, né? E lá eles traduziram essa parte aqui, ó. E todos os anjos de Deus o adorem. Só que nesse contexto de Deuteronômio, isso aqui é uma adoração a Deus. Isso que é interessante. Então, como é algo ligado a Deus, quando esse termo proskíneo ele é ligado a Deus, ele sempre tem uma conotação de adoração. Inclusive, né, a própria tradução do Novo Mundo fez isso em todos os casos, né, até onde eu sei. Então, quando esse termo proskíneo está ligado para Deus, ele tem o sentido sempre de adoração. Então, veja, se dentro desse contexto está ligado a Deus, e esse texto de Hebreus 1:6 é uma citação exata de um texto que estava ligado a Deus, como que Hebreus 1:6 não é adorar, se a citação é a adoração? Me expliquem isso aí, né? Então, aqui vocês já têm um problema para resolver, porque é um texto que foi citado para Deus e o texto de Hebreus ele está citando esse texto. Vale lembrar que Hebreus capítulo 1, versículo 5 em diante, são vários textos do Antigo Testamento. Versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10. Todos eles estão citando o Antigo Testamento, né? Só que quando você pega esse versículo 6, você não tem uma citação exata no texto hebraico, mas na Septuaginta tem, que é essa parte aqui que está falando para Deus. Então a tradução, se para Deus é adorem, por que aqui não é, se o texto é o mesmo? Então esse é o primeiro problema. O segundo problema, né, que eles têm é que eles fazem uma análise completamente errada do termo. Eles ficam procurando o significado do termo. O problema não é o que o termo grego significa. O problema é para quem e quando ele significa alguma coisa. Então esse é o ponto. Então, por exemplo, ó, quando eu pego aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 5, né? Fala assim: não te encurvarás a elas nem as servirás. Preste atenção que se encurvar perante imagens de escultura, por exemplo, é uma proibição na Torá. A própria lei proíbe o ato de se curvar perante, não só prestar culto, mas também de se curvar. Note aqui, ó, encurvarás, aí você tem aqui, ó, proskineses e latreuses. Latreuses é servirás, prestar culto, né? Mas aí de uma forma melhor traduzida. Então, quando fala de se encurvar perante seres divinos, perante anjos, perante deuses, perante imagens de escultura, é proibido.
Mas quando se fala de se encurvar perante outro, ou algum homem se curvou perante outro, não é uma proibição. Por quê? Porque isso envolve uma questão cultural. Se você pegar, por exemplo, o documento de El Amarna, né, que é um documento egípcio, esse documento ele instrui você se curvar perante outro 7 vezes em tom de respeito. Ou seja, era algo cultural entre eles. Isso era comum, isso era normal, certo? Então, quando alguém se curva perante outro, ele está fazendo ali um ato de reverência, respeito, ou até mesmo indicando paz entre ambos, já que quando alguém se curva perante outro, ele está mostrando submissão e está mostrando ali algo pacífico. Então, dentro desse contexto cultural, isso é viável. Só que quando você sai dentro desse aspecto cultural e você vai para Hebreus 1:6 não está lidando com aspecto cultural, porque ali envolve uma classe celestial, que é Jesus e anjos. Então, essa ideia de que se curvar não é adoração naquele contexto é completamente falsa. Por quê? Porque ele não está mais dentro de um contexto cultural, entende? Então, esse é o grande problema. Vejamos aqui, ó. Quando João, aqui em Apocalipse 19:10, ele se prostrou aos pés do anjo para adorá-lo, você tem aqui, ó, proskinessai, autor, adorá-lo. Veja que o termo proskinessai aqui, né, o próprio anjo, ele rejeita. Ele diz: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Note que quando ele fala aqui, ó, proskineson, toteo, adore a Deus, ele usa a mesma palavra que foi usada aqui, que é usada em Hebreus 1:6 e em todos esses textos que eu citei. Então note, quando existe proskíneo de homem para algum ser divino, é adoração. Não é à toa que o próprio anjo aqui nesse contexto ele rejeita. Onde foi um caso que você viu algum anjo se curvando perante alguém em sinal de respeito? Isso não existe. Geralmente quem faz isso são seres humanos, né? Seres humanos que se prostram perante outro homem. Eu não vi nenhum caso proskíneo usado para anjos em tom de um simples respeito. Isso não existe. Os anjos não estão sujeitos a esse costume cultural, já que eles não vivem ali, né? E quando anjos aparecem, eles não usam proskíneo para homens. Isso não existe. Por isso que essa análise que eles fazem, ela é muito errônea, porque eles misturam algo de um contexto cultural com um ambiente celestial, o que é totalmente diferente, não tem nada a ver um com o outro, né? Vamos continuar aqui. Quando vocês pegam aqui, ó, Êxodo 23:24, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás. Veja, tanto a ideia de se inclinar quanto de servir é proibida, porque se inclinar diante de deuses é um ato de adoração. Assim fazia também os povos pagãos. Eles faziam isso. Eles se curvavam perante as suas imagens, os seus ídolos, os seus deuses com essa ideia. Não era respeito, como se fosse um... Não, isso não existe, tá? Quando você pega aqui, ó, outra questão que eu sempre menciono, cuidado com o tempo do texto. O que eu estou querendo falar com o tempo do texto? Exemplo, você vai para algum país hoje, certo? Vai ter regras naquele país que não tem no seu país, certo? Isso é completamente certo, né? Então, quando você chega naquele país, você vai ter algumas questões, alguns costumes, algumas regras que você desconhece, né? Porque você não faz parte daquele ambiente. Quando você pega por exemplo, esse ato de se inclinar
em certas culturas é comum, mas não em todas. Veja que coisa interessante, ó. Aqui em Atos 10, 25, Pedro, quando fala que e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Ele usa prosequinesen. A Bíblia, tradução do Novo Mundo, ela traduz como prestou-lhe homenagem. Mas veja, mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Perceba, Pedro rejeitou esse ato de se curvar. Aqui ele não entende que isso era ato de respeito ou de honra. Não, aqui ele entende isso como um ato de adoração. Por isso que ele levanta Cornélio e não aceita isso aqui. Percebe? Então assim, quando você pega em algumas culturas antigas, né, é comum isso, mas não em todas. Então quando você pega no Antigo Testamento, que você vê muito isso, um homem se curvando perante outro, é normal. Só que quando você vai para alguns ambientes, já não é mais normal, já tem uma outra ideia. Então esse é o problema de pegar um texto aqui e comparar com outro texto que foi falado em outra cultura, escrito em outro povo, em outro costume. Entende? Então temos que ter muito cuidado com essa questão. Nem todos os casos de homens se curvando perante outro é sinal de respeito. Isso abrange muito o contexto cultural. Por isso que não se pode, não se deve em nenhuma hipótese interpretar um texto bíblico fora do seu contexto original histórico. Não se pode. Por quê? Porque as pessoas cometem uma série de erros. Aí, mas a palavra proskíneo foi usada aqui desse jeito. Aí na mente desse pessoal, essa palavra vai ter esse sentido sempre. E não é. Esse aqui é um bom exemplo, né? Então o que acontece? Hebreus capítulo 1, versículo 6 é uma citação de um texto que foi citado para Deus, traduzido como adorem. Logo, a citação também tem que ter a mesma tradução. Não é assim? É. Segundo, quando a palavra proskíneo ela é usada, temos que observar o contexto cultural. Em muitos contextos culturais, era um ato de respeito. No entanto, quando a palavra é usada para seres divinos, para anjos, para deuses, tal, já é idolatria, já não pode fazer isso, a própria lei proíbe, como eu mostrei, né? Anjos não aceitam isso. Então, imagine anjos fazendo isso, né? O anjo está prestando que homenagem a Cristo? Para prestar homenagem tem que ter uma fala, que você vai homenagear de alguma forma, né? Você vai fazer algo. Não existe homenagem calada. Então esse é o problema também da tradução. Homenagem aqui, prestem homenagem. Tá, que homenagem? Se fala o que nisso? Né? Então a ideia curvar-se ou adorem, ela é mais viável. E curvar-se aqui, nesse contexto, ela seria logicamente proibida, porque são anjos que estão fazendo isso e não seres humanos. Então, analisando todos esses fatores, sinceramente, eu digo que a tradução do Novo Mundo, essa aqui da capa verde, fez a tradução correta. Todos os anjos de Deus o adorem. Tradução do Novo Mundo de 1963, aqui, ó. Certo? Tá aqui ela, tá? Não foi uma tradução feita por trinitários, né? É uma tradução completamente feita por unitários e eles traduziram corretamente dentro de todos esses fatores que eu mencionei aqui. Então não basta você usar apenas um termo e dizer, essa palavra também significa isso. Não é também significa isso. É quando ela significa isso, em que contexto ela significa isso, certo? Então, gente, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Concordo que a tradução do Novo Mundo é essa aqui, tá? Capinha verde, ela está correta, né? A não ser se vocês, que são testemunhas de Jeová, vão dizer que a própria tradução de vocês estão erradas, hein?
Olhe lá. Já sei, vocês já vão usar as outras, né? A capa preta ou a capa cinza, né? Bom, pessoal, é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tamo junto até o próximo vídeo. Fui!